Hello, my friends, Geek na voz, e apesar de vocês saberem, né, claro, óbvio, que o Karate Kid, lá de 1984, não só é o meu favorito da franquia como um todo, como também é um dos maiores filmes dos anos 80, mas convenhamos que todos os filmes nesse mundo, seja ele bom ou ruim, ele não está imune a erros, cara, não tem como. Porque na icônica cena final do torneio entre o Johnny e o Daniel, observem que quando o Johnny ele vai até o chão e volta, a sua faixa, ele sai da sua testa e cai no chão. E o juiz até joga ela pra fora, né, pra poder dar uma disfarçada, mas não passou. Só que aí no próximo take, na próxima cena, olha a faixa de novo na cabeça do Johnny. Ou isso daí foi um clássico erro de continuidade, ou então o Johnny ele anda prevenido com duas faixas na cabeça, né? Entre os dois, qual a mais provável? Boa, bafo de pica! Lá pro final do filme, né, no icônico torneio, quando o Johnny ele tá lutando contra o experiente Vidal, a gente percebe que a árbitra, ela tá mais perdida que cego em tiroteio, né, tadinha. Porque quando o Johnny consegue acertar o seu primeiro ponto, a árbitra primeiro levanta a sua bandeira vermelha, só que aí rapidamente ela muda de ideia e levanta a bandeira branca, cara. Ou seja, o Vidal que tava com a fita vermelha representa a bandeira vermelha e o Johnny, é claro, a branca, né. Então o correto seria ela levantar a branca do Johnny que acertou e não a vermelha do Vidal. Só que pra variar, ela ainda comete esse erro de novo no terceiro ponto do Johnny, mano. Ela levanta a vermelha, enquanto deveria ser a branca. Que viagem é essa? Que viagem é essa, véi? Outro detalhezinho também nessa cena do torneio que passou despercebido por muitos, mas que não chega necessariamente a ser um erro, foi quando o Daniel, né, ele tava lutando lá contra o Johnny, só que chegou um momento, eu não sei se vocês perceberam, que ele chega pro Johnny e faz isso aqui, ó, aponta na perna, ó. Acerta essa perna, velho. Preparar! Vamos lá, Johnny! Quando o Daniel-san ele tá fugindo, né, do Johnny e sua turminha da sessão da tarde lá do Cobra Kai, naquela icônica cena do baile, né, que ele liga lá a mangueira no Johnny, ele sai zoado daquele colégio, a gente tem também outro detalhezinho que não chega a ser um... Não, tá, na verdade é um erro, mas que muitos não perceberam. A gente percebe que tem muito nevoeiro quando o Johnny começa a espancar o coitado do Daniel, só que se você voltar alguns segundos atrás, você vai ver em uma das árvores ao fundo que toda a névoa tá sendo soprada pra fora de trás da árvore, ou seja, provavelmente é uma máquina de névoa que tá fazendo tudo aquilo e não a natureza como a gente conhece. Não adianta, cara, vocês podem tentar, mas visão de águia, não dá, geek. Tá brincando. Quando o Mestre Miyagi ele aparece a lá Homem-Aranha naquela cena e salva o Daniel-san, né, espancando adolescentes, que há de frisar aqui nesse vídeo que essa é a cena mais icônica da história do cinema. Só que o Mestre Miyagi joga o Johnny no chão e só atinge no estômago do loirão, né? Em momento algum a gente percebe que ele dá um soco no cara ou então em alguma outra parte do corpo do Johnny. Não. Mas na manhã seguinte, quando o Daniel e o Mestre Miyagi eles vão até o dojo do Chris, a gente percebe que o Johnny tá com um roxo medonho no rosto, mano. Sendo que o Miyagi só deu tipo um tapinha no estômago dele, não acertou no rosto. Por que tá... Não, nada a ver, velho. Isso não faz o menor sentido. Que inclusive ainda nessa cena icônica, né, do velho espancando adolescentes, dá pra ver claramente que quando o senhor Miyagi dá uma de Homem-Aranha e pula a cerca, não é ele e sim o seu dublê, que é o Fumio Demura, que pula a cerca na hora pra poder golpear a galera, né? Isso daí ficou nítido. Na cena da festa na praia, né, quando o Johnny joga a caixa de som no Daniel, a gente percebe que ele pega com os alto-falantes voltados pro outro lado. Só que quando o Johnny jogou a caixa, meus amigos, observem que os alto-falantes estavam voltados pro outro lado. E não do jeito que o Daniel agarrou, cara. Esse sim foi um erro bizarro de continuidade. Erro feio, erro rude. Lá pro meio do filme, mais ou menos, né, quando o Sr. Miyagi ele deixa um bilhete lá grudado na porta de vidro pro Daniel-san em relação a como ele deve pintar a cerca, que é outra cena icônica no filme, a gente percebe que o pincel lá no fundo ele tá atrás da lata de tinta. Só que aí quando o Daniel fica puto da vida e chuta o pano, o pincel que antes estava no chão muda de posição e na verdade estava embaixo dos panos. E ainda nessa cena a gente tem outro grande erro que esse daí eu acho que todo mundo percebeu, vai, não tem como, mano, que é o bilhete que o Miyagi deixou pro Daniel. Essa daí tá fácil, vai. Porque o bilhete, né, com as instruções que o Mestre Miyagi deixou pro Daniel, primeiro a gente vê ele do lado de dentro da porta. Só que no próximo take, na próxima cena, a gente vê a mesma nota, o mesmo bilhete, só que do ponto de vista do Daniel. Beleza? Correto? Simbora. Só que claramente são duas notas completamente diferentes, né? As setas esquerda e direita mudam de direção, os desenhos das mãos mudam, a posição da assinatura do Mestre Miyagi muda e a colocação de alguns dos pontos de exclamação também mudam. Por que que o Mestre Miyagi ele fez duas anotações diferentes? Jamais saberemos, mas vocês sabem, visão de águia do Geek não passa nada, não é verdade, Chris? Mas eu gosto disso.
Eu gosto disso. No início do filme, né, quando o Daniel ele tá jogando futebol na praia, a gente percebe que ele tem uma enorme marca de suor, né, uma mancha medonha atrás da camisa, pouco antes de passar pela Ali. Só que 2 segundos depois, no próximo take, quando ele foge da Ali, a marca de suor diminui drasticamente de tamanho, meus amigos. Ou seja, meus amigos, outro clássico erro de continuidade em Karate Kid, né? Porque na certa, lá na hora, eles refilmaram tanto essa cena que a marca, né, a mancha de suor na camisa do Daniel, de fato, diminuiu com o tempo, né? Isso daí tá na cara, vai. Oh, well, that's very possible. Yeah, I could see that. Nos primeiros minutos do filme, né, quando o Daniel e sua mãe começam a se afastar da sua velha casa em Nova Jersey, a gente percebe que a bicicleta do Daniel é amarrada no teto do carro, só que a bicicleta, ela tá posicionada com o pneu dianteiro voltado para a traseira do carro. E alguns segundos depois, lá na estrada, na cena seguinte, a bicicleta tá voltada para a direção oposta. Mas pera aí, o que é que aconteceu? Não, para mim, 2 coisas podem ter acontecido aí. Ou foi um erro clássico de continuidade, que provavelmente foi isso, ou então o Daniel, no meio da viagem, se cansou da sua mãe lá falando e pegou a bike e começou a viajar pra Califórnia de bicicleta e se cansou depois e voltou pro carro. Oh, dang. E já aproveitando essa viagem do Daniel com sua mãe pra Califórnia, lá no início do filme também, quando ambos chegam no apartamento novo, a gente tem um detalhezinho que provavelmente vocês não perceberam. Não chega a ser um erro, mas é um detalhe muito curioso e engraçado. Porque quando eles estão tirando as coisas do carro, né, as malas, observe na cerca de madeira que o futuro amigo do Daniel, né, o tal do Fred, se posiciona atrás da cerca de madeira antes da mãe do Daniel abrir a porta. Olha ele lá, mano, na cabeça dele. E aí quando o Daniel dá um chute na porta lá, karatê, olha ele lá já de prontidão, o Fred esperando o chute, mano. Olha só que esperto. Não, convenhamos que nessa parte aí o diretor do filme deveria ter chegado pro Fred, né? Calma aí, filhão, entendeu? Sem pressa. Agora não. Eu disse, agora não. Ainda nessa cena inicial, quando o Daniel e sua mãe estão no apartamento desfazendo as malas, a gente percebe que em um momento a mãe do Daniel não tem nada nas mãos e na cena seguinte ela tem uma caixa vermelha. What the fuck? Pera aí, mas você não tinha colocado a mão ali rapidinho e no outro take já apareceu com a caixa na mão? O que é isso aí? Não passa. Aqui não passa visão de águia, não passa do Gui. Na metade do filme, quando o mestre Miyagi ele finalmente chega pro Daniel e diz pra que serviu todo esse trabalho dele, né, de tirar a cera, colocar, de limpar o carro, né, de pintar a cerca, serve na verdade pro karatê, o mestre Miyagi segura o pulso direito do Daniel em um momento e no outro take, na outra cena logo em seguida, ele tá segurando o pulso esquerdo, mano. Como assim? Claramente não tenho o que discutir, meus amigos, erro claríssimo de continuidade. Não tem como de um take pro outro em menos de 1 segundo ele ter mudado a posição dos punhos, é erro. Ih, rapaz. Outra icônica cena também que tem um detalhe muito engraçado e que poucos perceberam é quando o mestre Miyagi ele tá tentando pegar lá, né, a mosca com os hashis, que segundo ele quem consegue pegar uma mosca com hashi consegue fazer qualquer coisa, até o Jack Chan lá anos depois imitou ele. Dá pra ver claramente que na hora do Daniel, na verdade a mosca, ela tá presa a um fio ou então alguma corda de nylon se movendo e quicando como se alguém tivesse puxando a corda, velho. Se você ver essa cena detalhadamente, você vai perceber isso, é uma corda, mano, não tem mosca nenhuma ali. Quando o Daniel San e o mestre Miyagi eles estão lá na casa do mestre relembrando, né, um pouco do passado a respeito do mestre Miyagi, né, que perdeu a sua esposa e tudo mais, a gente percebe 2 erros nessa cena, meus amigos. Não, o bicho pegou aí. O primeiro que foi um de continuidade, né, porque quando o Miyagi entrega uma foto da sua ex-esposa ao Daniel, né, o garotão tá segurando a foto com a mão esquerda, mas depois a cena corta menos de 1 segundo depois e agora ele tá segurando com a mão direita, what the fuck. E o segundo erro e mais grave dessa lista foi o mestre Miyagi alcoolizando um menor de idade, mano. Mas que erro é esse? Não, eu fico pensando aqui como é que aprovaram um negócio desse, né? Eu queria estar lá na sala de reunião dos roteiristas pra dar uma bifa em alguém, pô. Como assim? Se vai alcoolizar o Daniel, tem medo de... É muito corajoso, coroa. Outro detalhezinho também, e esse é o mais engraçado dessa lista, porque envolve personagens extras dando risada, é quando o mestre Miyagi, ele leva o Daniel San até o dojo do Cobra Kai, né, pra eles poderem conversar com o Chris, ele pediu pro deixarem o Daniel em paz até o torneio e tudo mais. Observem que lá no fundo, cara, quando eles estavam saindo, né, o mestre Miyagi e o Daniel, a gente pode muito bem ver uns 2 manos lá, 2 figurinistas rachando o bico sem motivos aparentes, mano, what the fuck. Mas e vocês, meus amigos, vocês curtiram esse vídeo? Curtiram os erros? Perceberam algum? Ou então esqueci de mencionar algum aqui que vocês também notaram e eu não captei muito bem? Comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Não se esqueçam, é claro, da voadora no like embaixo, isso ajuda pra caramba o canal, cara. Se inscreve aí, ativa o sininho, pô, o Castanhari elogiou o nosso cenário, disse que tá mais bonito que o dele. Pô, deixa o like aí, só pelo Castanha. Me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis, velho. Até a próxima, valeu, falou e fui!